Vendo esses shorts, você não se difere muito de um rato de laboratório. Até porque os dois estão em busca de uma dopamina barata. Isso te faz ser um ser humano fraco e condicionado. Mas o meu objetivo aqui é te libertar desse estilo de vida. Vem comigo, para que ao invés de criar um passo a passo, eu quero te fazer entender para que além da sua evolução, você consiga ter uma ascensão espiritual. Antes de eu fazer essa primeira pergunta, eu gostaria de explicar que ela é uma pergunta e ela também é um desafio. O primeiro passo para que você consiga sair desse seu universo hoje é listar todos os assuntos que você conseguir se lembrar dos últimos Reels, dos últimos Stories, vídeos instantâneos no geral. Você vai listar todos os assuntos. É importante fazer essa lista para você mesmo ter a percepção de como que você está sendo enganado. Você só vai conseguir trocar, você só vai conseguir permitir-se ver a realidade quando você se deparar com ela. Por isso que é importante a lista. Você fazer a lista dos assuntos de todos que você conseguir se lembrar. Com base nessa lista, você consegue responder a pergunta que irá ser feita, que é: essa lista ela é compatível com a quantidade de horas que você gasta e gastou vendo esses vídeos? E até para poder incrementar um pouco, eu pergunto: quais desses assuntos têm relação com o seu autodesenvolvimento? Esse passo é importante para que você tenha a concepção, ou seja, você consiga criar uma ideia mental de como que a realidade ela está distante. Como que o tempo ele está saindo, ele está escorrendo de nossas mãos, mesmo a gente sabendo como a gente está desperdiçando ele. Depois desse passo, que não é um passo fácil, apesar de simples, ele não é fácil, na verdade é um passo muito dolorido, a gente consegue ir para o segundo passo. Mas antes disso eu gostaria de deixar um pequeno detalhe desse primeiro passo. Não só deixar em evidência os assuntos, como o tempo também que foi gasto, que esse é insubstituível e irretornável. E o terceiro ponto é o acondicionamento, ou seja, você fica condicionado para fazer sempre aquela mesma coisa, como se você estivesse num mini loop. Com base nisso, vamos para a segunda pergunta. O que você acha mais valioso nessa terra, nessa vida? É o seu tempo ou a sua atenção? O tempo, ele é uma unidade, ele passa do mesmo modo, do mesmo jeito. Porém, por que Einstein disse que o tempo é relativo? Porque para os humanos o tempo ele se torna relativo à medida que damos atenção para algo. Ou seja, se você dá uma máxima atenção a um segundo é melhor do que você não prestar nenhuma atenção dentro de uma hora. A fórmula da física, e não pense que eu vou falar de física, eu vou falar algo difícil, eu vou deixar muito bem explicado e com exemplos, e você vai conseguir entender ainda nesse vídeo como você faz para mudar, para reverter essa situação. A própria física nos ensina que trabalho é igual a força vezes o deslocamento. Ou seja, se o seu deslocamento ele foi variável, o deslocamento ele sempre é variável, porque depende muito. Por exemplo, uma pessoa que vai correr uma maratona, 42 quilômetros, e vai correr uma maratona, esse é o deslocamento dele. Ele pode correr essa maratona em 2 horas e meia, que é um tempo de um profissional, 2 horas e meia para correr uma maratona. Ou ele pode correr, ou melhor, caminhar por 24 horas para terminar uma maratona. O deslocamento foi igual, porém o F, que é força, foi totalmente diferente. E o resultado, o trabalho, ele é diferente também. Ou seja, o que é para a física, na verdade, o trabalho? O trabalho não importa apenas só do deslocamento. Você pode ter ficado 3 horas no Reels, no Stories, simplesmente fazendo assim, até porque o deslocamento ele é muito curto, o deslocamento é quase que nulo. Além do deslocamento ser quase nulo, você ainda tem o F, que é a força, que você minimamente faz para que entenda algo, porque o vídeo ele já chega pronto. Então, quando você chega para um texto, ou vai conversar com uma pessoa que é muito mais inteligente, ou você precisa elaborar uma ideia, ou até mesmo resolver um problema, o seu cérebro ele não está mais capacitado para criar e inovar e abrir soluções para problemas, que é a nossa, em essência, é o que a raça humana deveria estar fazendo. A gente fica acostumado como ratos de laboratório buscando sempre aquela dopamina. Pior do que o cigarro, pior do que a bebida, pior do que qualquer outra droga são as mídias sociais, quando a pessoa ela não sabe usar como uma forma de ferramenta.
porque é gratuito, está em todo lugar, você pode usar até no banheiro do seu trabalho e socialmente é muito aceito. Então, a pessoa que ela não está mexendo no Instagram, no meio de jovens que estão mexendo, né, tudo ao mesmo tempo, essa pessoa ela tende a se sentir excluída porque ninguém está conversando com ela, ninguém sai da tela, mas para as pessoas que estão na tela, ela é a pessoa estranha, ela é a pessoa diferente. Então nós temos que nos policiar e tomar cuidado e sempre fiscalizar para que isso não ocorra de forma natural, para que toda vez que isso aconteça, todo esse questionamento e toda essa lista, ela entre em execução novamente, para que você consiga ter novamente paz e discernimento com aquilo que você vai fazer, com o tempo que você vai ter e como que você vai usar ele. Para conseguir te libertar desses vídeos instantâneos, se você não tem controle para usá-lo ainda, é descobrir, e aí está a magia, e aí está a maior dádiva da vida, que é descobrir, assim como um martelo descobrindo que ele foi feito para pregar pregos, você tem que descobrir o porquê você foi feito. Você é uma peça desse gigante quebra-cabeça, só que até agora você ainda não se preocupou em achar o seu espaço. Aquele espaço que é você ainda está em falta. Tem pessoas que precisam de você para ver uma imagem inteira, igual um quebra-cabeça. Então você precisa entender que o seu tempo ele é dado para você, é um privilégio entregue para você da própria natureza, para que você consiga descobrir aquilo por que você foi feito, para que você ajude as pessoas que precisam e os movimentos que precisam da sua opinião, da sua ideia, da sua fala, das suas decisões. Esse lugar, esse pedaço, ele precisa de você. Só que como você vai achar esse pedaço se com o tempo ele está sendo gasto para vídeos instantâneos? Assim como o Reels no Instagram, ou o Shorts no YouTube, né, Stories também no Instagram, ou até mesmo um tweet, o seu propósito na vida, ou a sua imagem mental que te dá força, que é aquilo que você sempre quis ser e no final das contas você sente medo de falar e de pensar sobre isso, ela é tão simples e ela é tão clara de se ver como um Reels no Instagram. É tão simples quanto. A diferença é que o Reels no Instagram você sabe que tem 30 segundos. Você sabe que tem vídeos que tem 45 segundos, tem vídeos que tem 15 segundos, mas um propósito ele demora anos para ser concluído. Então o maior problema do ser humano não é aceitar o propósito dele, não é enxergar o propósito dele, é não se quebrar no meio do caminho aguardando-o, esperando-o, esperando se concluir, esperando a hora chegar, esperando a hora dos filhos crescerem e ver aquela família reunida e poder reunir de novo a família que há muito tempo se perdeu. Então são sonhos e valores que te mantêm muito mais do que simplesmente eu tenho algo X para fazer ou algo X para pagar. Não, eu tenho algo grande para poder construir. E você só constrói quando você pega o seu tempo e direciona ele para o cumprimento da sua missão, para o cumprimento do seu propósito. Enquanto você estiver direcionando a sua energia por Reels, você ainda vai estar dando de graça aquilo que para a natureza foi muito valioso para te dar. E você vai estar dando para outra pessoa de graça. Não só o seu tempo, é mais importante do que o tempo, a atenção. Você está dando atenção. O Reels ele faz você dar risada. O Reels faz você se emocionar. Ele sempre causa uma emoção muito forte. Quando você se depara com uma vida que ela é monótona, que você precisa ter paciência para que 24 horas passem e você precisa aproveitar essas 24 horas. Né? Tem gente que vive de segunda a sexta, tem gente que vive domingo, sábado. A pessoa ela ainda não entendeu que é dia após dia. É step by step. É sempre assim. Por isso que em vez de você gastar seu tempo com vídeos instantâneos, eu sugiro a você que escreva qualquer coisa. Veja um podcast sobre qualquer assunto. Faça qualquer coisa, mas a longo prazo. Esse é o principal. Eu vou começar a escrever uma página por dia de alguma coisa que eu goste. Ou eu vou começar a ler uma página de um livro que eu goste. Beleza? Mas você vai fazer isso todo dia. Mesmo que seja um pouquinho. É um pouco. E é uma só. É uma missão, é uma tarefa e um objetivo. Não mais do que isso. Não é sono, treino, estudo, trabalho. Não. Limpa tudo. Foque em um. Emancipe-se.